La historia de la Virgen María, como se cuenta en las Escrituras y en la tradición cristiana, es una narrativa extensa que abarca desde su nacimiento hasta su asunción al cielo. A continuación te presento una versión más detallada de su historia. Nacimiento y familia. Según la tradición cristiana, María nació en Nazaret, una ciudad en la región de Galilea, al norte de Israel. Sus padres fueron Joaquín y Ana, quienes, según la creencia, habían sido incapaces de tener hijos durante muchos años, hasta que, por la gracia de Dios, Ana concibió y dio a luz a María. Esta concepción milagrosa se conoce como la Natividad de la Santísima Virgen. Inmaculada Concepción. La doctrina de la Inmaculada Concepción sostiene que María fue concebida sin pecado original. Esto significa que desde el momento de su concepción, María fue preservada de todo pecado, preparándola para ser la madre de Jesucristo. Esta doctrina no se encuentra explícitamente en la Biblia, pero es una creencia fundamental en el catolicismo. Anunciación. Uno de los episodios más destacados en la vida de María es la Anunciación, cuando el ángel Gabriel la visitó para informarle que sería la madre del Hijo de Dios. Gabriel le dijo que concebiría por obra del Espíritu Santo y que el niño se llamaría Jesús. A pesar de su asombro, María aceptó humildemente esta misión divina, respondiendo: «Hágase en mí según tu palabra». Visita a Isabel. Después de la Anunciación, María visitó a su parienta Isabel, quien estaba embarazada de Juan el Bautista. Este encuentro, descrito en el Evangelio de Lucas, es conocido como la Visitación. Durante esta visita, Isabel reconoció la santidad de María y el niño que llevaba en su vientre. Nacimiento de Jesús. María viajó junto a José a Belén, donde nació Jesús en un pesebre, según lo profetizado. Los relatos evangélicos describen cómo María dio a luz al Salvador del mundo en condiciones humildes, rodeada de pastores y ángeles que anunciaron su nacimiento. Huida a Egipto. Después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, en un intento por eliminar al recién nacido que se rumoreaba era el rey de los judíos. Para proteger a Jesús, José y María huyeron a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Vida en Nazaret. Después de regresar de Egipto, José, María y Jesús se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció y se desarrolló bajo su cuidado y protección. Poco se registra en las Escrituras sobre los años de Jesús antes de su ministerio público, pero se presume que vivió una vida tranquila y obediente en su familia. Ministerio de Jesús. Durante el ministerio público de Jesús, María fue testigo de sus enseñanzas, milagros y confrontaciones con las autoridades religiosas. En las bodas de Caná, María intercedió por los esposos que se quedaron sin vino, y Jesús realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino a petición de su madre. La pasión y la crucifixión. Uno de los momentos más dolorosos para María fue presenciar la crucifixión de su hijo en el Monte Calvario. Según los evangelios, Jesús confió a María a Juan, uno de sus discípulos, mientras agonizaba en la cruz. Desde ese momento, Juan la acogió como su propia madre, cumpliendo la petición de Jesús. Resurrección y ascensión. María fue testigo de la resurrección de Jesús y fue parte de la comunidad de discípulos que se reunieron en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo. Según la tradición católica, María estuvo presente en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando la Iglesia comenzó su misión. Vida después de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, María se convirtió en una figura central en la primitiva Iglesia cristiana, apoyando a los discípulos y siendo testigo de los primeros pasos de la Iglesia. Según la tradición, vivió sus últimos años en Éfeso, donde el apóstol Juan la cuidó. Asunción al cielo. La asunción de María es una doctrina que sostiene que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de su muerte. Aunque no se menciona explícitamente en las Escrituras, esta creencia es ampliamente aceptada en la tradición católica y ortodoxa. La Asunción de María es celebrada como una fiesta importante en el calendario litúrgico de muchas denominaciones cristianas. La historia de la Virgen María es rica en simbolismo y significado, y su papel como Madre de Jesús la convierte en una figura central en la fe cristiana. Su vida de fe, humildad y entrega a la voluntad de Dios la ha convertido en un ejemplo inspirador para millones de creyentes en todo el mundo. The story of the Virgin Mary, as told in scripture and Christian tradition, is an extensive narrative spanning from her birth to her assumption into heaven.
Here's a more detailed version of her story. According to Christian tradition, Mary was born in Nazareth, a city in the Galilee region of northern Israel. Her parents were Joachim and Anna, who were believed to have been unable to bear children for many years, until, by the grace of God, Hannah conceived and gave birth to Mary. This miraculous conception is known as the Nativity of the Blessed Virgin. The doctrine of the Immaculate Conception holds that Mary was conceived without original sin. This means that from the moment of her conception, Mary was preserved from all sin, preparing her to be the mother of Jesus Christ. This doctrine is not found explicitly in the Bible, but it is a fundamental belief in Catholicism. One of the most notable episodes in Mary's life is her Annunciation, when the angel Gabriel visited her to inform her that she would be the mother of the Son of God. Gabriel told her that she would conceive by the Holy Spirit and that the child would be called Jesus. Despite her astonishment, Mary humbly accepted this divine mission, responding, "Let it be done to me according to your word." After the Annunciation, Mary visited her relative Elizabeth, who was pregnant with John the Baptist. This encounter, described in the Gospel of Luke, is known as the Visitation. During this visit, Elizabeth recognized the holiness of Mary and the child she carried in her womb. Mary traveled with Joseph to Bethlehem, where Jesus was born in a manger, as prophesied. Gospel accounts describe how Mary gave birth to the Savior of the world in humble conditions, surrounded by shepherds and angels who announced her birth. After the birth of Jesus, King Herod ordered the slaughter of all children under the age of 2 in Bethlehem, in an attempt to eliminate the newborn rumored to be the King of the Jews. To protect Jesus, Joseph and Mary fled to Egypt, where they remained until Herod's death. After returning from Egypt, Joseph, Mary, and Jesus settled in Nazareth, where Jesus grew and developed under his care and protection. Little is recorded in Scripture about Jesus' years before his public ministry, but it is presumed that he lived a quiet and obedient life in his family. During Jesus' public ministry, Mary witnessed his teachings, miracles, and confrontations with religious authorities. At the wedding at Cana, Mary interceded for the spouses who were left without wine, and Jesus performed his first miracle, turning water into wine, at his mother's request. One of the most painful moments for Mary was witnessing the crucifixion of her son on Mount Calvary. According to the Gospels, Jesus entrusted Mary to John, one of her disciples, while he was dying on the cross. From that moment, Juan welcomed her as his own mother, fulfilling Jesus' request. Mary witnessed the resurrection of Jesus and was part of the community of disciples who gathered in Jerusalem after Jesus' ascension to heaven. According to Catholic tradition, Mary was present at the coming of the Holy Spirit at Pentecost, when the Church began its mission. After the ascension of Jesus, Mary became a central figure in the early Christian Church, supporting the disciples and witnessing the first steps of the Church. According to tradition, she lived her final years in Ephesus, where the Apostle John cared for her. The Assumption of Mary is a doctrine that holds that Mary was taken to heaven body and soul after her death. Although not explicitly mentioned in Scripture, this belief is widely accepted in the Catholic and Orthodox tradition. The Assumption of Mary is celebrated as an important feast in the liturgical calendar of many Christian denominations. The story of the Virgin Mary is rich in symbolism and meaning, and her role as the mother of Jesus makes her a central figure in the Christian faith. Her life of faith, humility, and surrender to the will of God has made her an inspiring example to millions of believers around the world. A história da Virgem Maria contada nas Escrituras e na tradição cristã é uma extensa narrativa que vai desde o seu nascimento até a sua assunção ao céu. Aqui está uma versão mais detalhada de sua história. Nascimento e família. Segundo a tradição cristã, Maria nasceu em Nazaré, cidade da região da Galileia, no norte de Israel. Seus pais eram Joaquim e Ana, que se acreditava terem sido incapazes de ter filhos por muitos anos, até que, pela graça de Deus, Ana concebeu e deu à luz Maria. Esta concepção milagrosa é conhecida como a Natividade da Santíssima Virgem. Imaculada Conceição. A doutrina da Imaculada Conceição afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Isto significa que, desde o momento da sua concepção, Maria foi preservada de todo pecado, preparando-a para ser mãe de Jesus Cristo.
Esta doutrina não é encontrada explicitamente na Bíblia, mas é uma crença fundamental no catolicismo. Anunciação. Um dos episódios mais marcantes da vida de Maria é a Anunciação, quando o anjo Gabriel a visitou para informá-la que ela seria a mãe do Filho de Deus. Gabriel disse a ela que ela conceberia pelo Espírito Santo e que a criança se chamaria Jesus. Apesar do seu espanto, Maria aceitou humildemente esta missão divina, respondendo: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." Visita Isabel. Após a Anunciação, Maria visitou sua parente Isabel, que estava grávida de João Batista. Este encontro, descrito no Evangelho de Lucas, é conhecido como visitação. Durante esta visita, Isabel reconheceu a santidade de Maria e do filho que ela carregava no ventre. Nascimento de Jesus. Maria viajou com José para Belém, onde Jesus nasceu numa manjedoura, conforme profetizado. Os relatos evangélicos descrevem como Maria deu à luz o Salvador do mundo em condições humildes, rodeada de pastores e anjos que anunciaram o seu nascimento. Fuga para o Egito. Após o nascimento de Jesus, o rei Herodes ordenou o massacre de todas as crianças com menos de 2 anos em Belém, numa tentativa de eliminar o recém-nascido que se dizia ser o rei dos judeus. Para proteger Jesus, José e Maria fugiram para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Vida em Nazaré. Após retornar do Egito, José, Maria e Jesus se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu e se desenvolveu sob seus cuidados e proteção. Pouco está registrado nas Escrituras sobre os anos de Jesus antes de seu ministério público, mas presume-se que ele viveu uma vida tranquila e obediente em sua família. Ministério de Jesus. Durante o ministério público de Jesus, Maria testemunhou seus ensinamentos, milagres e confrontos com autoridades religiosas. Nas bodas de Caná, Maria intercedeu pelos esposos que ficaram sem vinho, e Jesus realizou o seu primeiro milagre ao transformar água em vinho a pedido da sua mãe. A paixão e a crucificação. Um dos momentos mais dolorosos para Maria foi testemunhar a crucificação de seu filho no Monte Calvário. Segundo os evangelhos, Jesus confiou Maria a João, um de seus discípulos, enquanto ele morria na cruz. A partir desse momento, João acolheu-a como sua própria mãe, cumprindo o pedido de Jesus. Ressurreição e ascensão. Maria testemunhou a ressurreição de Jesus e fez parte da comunidade de discípulos que se reuniram em Jerusalém após a ascensão de Jesus ao céu. Segundo a tradição católica, Maria esteve presente na vinda do Espírito Santo no Pentecostes, quando a Igreja iniciou a sua missão. Vida depois de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Maria tornou-se uma figura central na Igreja cristã primitiva, apoiando os discípulos e testemunhando os primeiros passos da Igreja. Segundo a tradição, ela viveu seus últimos anos em Éfeso, onde o apóstolo João cuidou dela. Assunção ao céu. A Assunção de Maria é uma doutrina que afirma que Maria foi levada ao céu em corpo e alma após sua morte. Embora não seja explicitamente mencionada nas Escrituras, esta crença é amplamente aceita na tradição católica e ortodoxa. A Assunção de Maria é celebrada como uma festa importante no calendário litúrgico de muitas denominações cristãs. A história da Virgem Maria é rica em simbolismo e significado, e o seu papel como mãe de Jesus faz dela uma figura central na fé cristã. A sua vida de fé, humildade e dedicação à vontade de Deus fez dela um exemplo inspirador para milhões de crentes em todo o